Olá, internautas do J+, sábado é dia de coluna em vídeo e hoje estou tendo o prazer de receber aqui nos estúdios do J+, o deputado estadual Laércio Schuster, do PSB, ele que já esteve aqui em abril e a gente bateu um papo bem naquele auge ali daquele processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Ele teve um voto bastante importante naquele processo, né? Lembrando que a gente retirou as máscaras, mas está aqui do ladinho, né? Porque a gente está mantendo o distanciamento para você ouvir melhor a nossa gravação. O deputado Laércio é advogado, formado pela Universidade de Blumenau, foi prefeito de Timbó por 2 vezes e em 2018 foi então eleito deputado estadual pelo PSB, como eu já falei. E ele está passando aqui por Canoinhas nesta semana e parou um pouquinho para bater um papo com a gente, até para atualizar aquela conversa lá de abril, já que tem algumas coisas que naquele momento, estavam pendentes, que se resolveram logo na sequência. Eu começo cumprimentando o deputado e agradecendo por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Ednei, é sempre bom voltar a Canoinhas, voltar ao Planalto Norte, a esse espaço aqui que eu tive o privilégio de conhecer, o jornal J+, né? Então, espero que a nossa entrevista possa poder contribuir com a vida das pessoas aqui da cidade de Canoinhas. Agradeço. O deputado, eu lembro que naquele momento, né, que o senhor esteve com a gente ali, estava ainda estava no auge do impeachment, né? A gente falou, o senhor teve um voto decisivo na primeira votação, mas na segunda precisava ter mais votos para haver, de fato, a cassação, e o governador Carlos Moisés conseguiu escapar, né, do processo. O que mudou desde então? O senhor percebeu alguma mudança no comportamento do governador que possa justificar um voto de confiança agora, já que a gente sabe que o senhor não estava concordando com o governo dele? Olha, nem só o deputado Laércio, né? Mais 5 desembargadores. A Justiça Catarinense, né, que disse, através de provas, né, bem montadas pelos desembargadores, que o governador do estado ele cometeu crime de responsabilidade. Ele não botou a mão no dinheiro, mas ele sabia de tudo que estava acontecendo. Então, os 5 desembargadores mantiveram o seu posicionamento. O deputado Laércio manteve a sua posição, só que para afastar o governador do estado de maneira definitiva naquele momento da votação, precisaria de 7 votos dos 10. E não foi possível, né, convencer 4 outros deputados, né, que para mim é difícil compreender. Nós estamos falando aqui fora dos bastidores sobre corrupção, sobre política, onde 2 deputados, em seus relatórios anteriores, antes de fazerem parte desse tribunal de julgamento, lá eles diziam que o governador cometeu crime de responsabilidade por omissão. E chegou na hora do julgamento, esses deputados mudaram o seu posicionamento. E isso daí mudou a história de Santa Catarina, mas nunca vai deixar de fazer parte dessa história triste, dia 7 de maio de 2021, onde a política venceu a justiça. Por 6-4, olha que coisa, né? 6-4, perdeu, mas ganhou o jogo. O governador do estado permanece no cargo de governador. Onde até agora, que não é verdade o que está sendo propagado em redes oficiais do governo, nenhum real dos 33 milhões voltou aos cofres públicos do catarinense. Então, o que mudou? Nada, porque o que o governador Moisés se comprometeu na eleição de 2018 com os catarinenses, 71%, é bom que a gente lembre desse número, 71% votaram no governador Moisés, que vinha com uma ideia de uma política diferente, uma proposta diferente, um governo técnico, um governo apolítico. E o que nós estamos vendo hoje é totalmente ao contrário do que ele acordou com os catarinenses na eleição. Estamos vendo um governo extremamente político, onde um grupo político hoje comanda o governo do estado de Santa Catarina. Então, que bom que ano que vem tem eleição. Porque daí o catarinense, na sua responsabilidade, se Deus quiser, possa, né, conhecer novas pessoas que vão se colocar à disposição. Até agora ainda não apareceram esses nomes, a não ser o senador Jorginho Melo, né? E possam avaliar, possam conhecer a história, possam ver se essa pessoa já fez alguma coisa de bom para os catarinenses ou para a sua cidade. Porque nós não podemos mais, Ednei, nessa eleição do ano que vem, ou qualquer outra eleição, nós colocarmos o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, na mão de um número apenas.
Nós temos que conhecer, né? Mas agora, deputado, uma coisa que a gente percebe claramente que o governador ficou mais político, ficou mais simpático aos deputados. Ele chegou a chamar o senhor para conversar, tentar ouvir suas demandas? Não fez isso. Talvez sempre me coloquei à disposição, porque o governador Moisés ele está no seu tempo como governador. Mas ano que vem, se Deus quiser, ele não estará mais, né? Porque, para o meu entendimento, enquanto homem público, como você colocou, eu fui 2 vezes prefeito de uma cidade de Timbó, no qual me orgulho muito, uma pequena cidade do Médio Vale do Itajaí, e eu aprendi em casa e também na minha experiência enquanto homem público, que para a gente errar menos na política, errar menos na arte de governar, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. E para ouvir as pessoas, nós precisamos conhecer a vida dela, a realidade onde ela vive, sair do gabinete, do ar-condicionado, daqueles privilégios todos que tem ao redor de um prefeito, de um governador, e viver a vida real das pessoas. É isso que eu faço. Por isso que eu estou aqui em Canoinhas, 5 horas, 4 horas da cidade onde eu moro, na minha cidade de Timbó, lá no Médio Vale. Porque aqui eu consegui construir algumas relações de afinidade e pude perceber nessas relações pessoas coerentes, pessoas corretas com a coisa pública, como aqui em Canoinhas o vereador Homer. Então essas pessoas, enquanto parlamentar que sou lá em Florianópolis, eu preciso dar condições de na sua cidade ela possa desenvolver um trabalho que eu acredito que as famílias estão buscando, que é justamente resgatar aquela boa política de antigamente, aquele político onde as pessoas respeitavam ela, as pessoas procuravam um político para escutar um conselho, o político que saía, né, como eu disse, dos seus privilégios que é dado através do mandato no seu cargo, que viva, que estenda a mão, que abrace, que converse, que escute dentro da casa dela, para conhecer os desafios que ela leva no seu dia a dia. E aí a minha crítica no governador do estado. Ele é uma pessoa que em 2 anos, tá lá os números, ele tinha um pouquinho menos de 2 anos, né? Ele não tinha visitado 36 cidades catarinenses. Nós somos 295 cidades em Santa Catarina. Ou seja, nós precisamos que o governador que nós sonhamos em ter, que saia mais de Florianópolis e venha conhecer Mafra, Canoinhas, Bela Vista do Tordo, venha conhecer a Major Vieira, Papanduva, Três Barras, que ele venha próximo das famílias aqui. Nós temos hoje, em Santa Catarina, alguém que conhece pouco, principalmente os nossos pequenos municípios. E o meu trabalho, viu, Ednei, no Parlamento Catarinense, prefeito como fui, sabendo dos desafios que é ser prefeito no Brasil e também em Santa Catarina, que nós temos um sistema federativo, principalmente de distribuição de impostos, muito ruim para o município. Está tudo centralizado em Brasília e em Florianópolis. O município recebe uma pequena parte disso. Então, o prefeito, sabendo que as grandes obras estruturantes que uma cidade precisa, ele não tem dinheiro, ele precisa formar parcerias com o governo do estado ou com o governo federal. E para isso, tanto o estado como o governo federal também tem que estar próximo das cidades e conhecer essa realidade. Então, muito simples. Eu preciso sair do tapete vermelho, tirar o meu terno, tirar minha gravata, é isso que eu faço, e venho visitar as cidades e conhecer amigos, pessoas que eu acredito que, de uma forma coerente e correta, representam bem o seu eleitor. E com eles aprender e, ao mesmo tempo, levar um pouco do meu trabalho e que, se for útil, a gente fica muito feliz. Então, por isso a minha alegria sempre de voltar ao Planalto Norte, pela forma como eu sou acolhido aqui. É uma cidade extremamente trabalhadora, empreendedora, com vários potenciais econômicos aqui. O Planalto Norte precisa ser mais levado a sério pelo governo do estado. Eu gostei muito, viu, Ednei, de uma reunião que teve da Facisc em Florianópolis semana passada, que os empresários estavam extremamente preocupados e incentivando que o Planalto Norte, novos empreendedores surjam para justamente moldar um novo formato de algo que aqui está pronto para explodir de maneira positiva, que é o turismo regionalizado,
Vocês têm belezas naturais e arquitetônicas imensas. Eu não sabia que aqui existia balonismo. A Maria Fumaça. Então, para mim, balonismo era lá na Praia Grande, né? Não. Aqui no Planalto nós temos isso. Então, quanto potencial existe aqui? E nós podemos, né, poder ajudar aqui o Planalto, as nossas pequenas cidades, a crescer, se desenvolver e poder ajudar Santa Catarina a continuar sendo esse estado diferenciado que Sim. Deputado, falando ainda em governador Carlos Moisés, né, nós tivemos aqui para o Planalto Norte 2 promessas do governador Carlos Moisés. A primeira foi de recuperação da SC-477, isso mediante muita pressão. O senhor deve ter transitado por essa rodovia hoje ainda, porque o senhor esteve para Panduva e viu que está horrível, mas existe um estudo que vai ficar concluído no final do ano e deve iniciar o processo de recuperação total da rodovia em 2022, ano eleitoral, que sempre é um perigo, né? E a segunda promessa veio em março de 2019, que foi de construir uma usina de asfalto em Papanduva, justamente. Quer dizer, quem decidiu que seria em Papanduva foi a Ampla Norte, que é a Associação dos Municípios do Planalto Norte, a pedido do governador. O governador disse: as associações vão definir onde vai ser construída a usina, e aí então eu vou bancar essa usina e vocês vão ter lá o material para fazer recuperação asfáltica na sua região e vocês vão decidir onde que vai, né, esse asfalto. Eu lembro que foi muito discutido na época esse assunto e sumiu do radar o tema. Voltou nessa semana com o lançamento de um programa chamado SC Mais Asfalto. E aí o governo divulga que vai fazer 7 usinas, o que já não contempla todas as regionais, né? Porque são mais de 7 regionais no estado. E ele não diz nada sobre o Planalto Norte. Fala-se em 2 usinas que ele está assinando contrato essa semana. Estou abordando esse assunto na coluna de sexta-feira, inclusive. E não fala sobre as outras regiões. Até questionei a Secretaria de Infraestrutura sobre isso. Até o momento dessa entrevista não tinha recebido a resposta. Mas enfim, eu fiz todo esse preâmbulo para saber do senhor. O senhor está por dentro desse programa? Sabe explicar por que demorou tanto tempo? Chegou a ver alguma questão relacionada? Não, Ednei, não estou por dentro, né? Não conheço esse programa e eu tenho muitas reticências no que eu estou vendo ultimamente. Porque era um governo que se dizia quando chegou que iríamos ser um governo sem papel, não era? O que eu mais estou vendo ultimamente, o governador visitando várias regiões de Santa Catarina, várias não, vamos fazer uma correção. Ele está visitando muito oeste, extremo oeste, meio oeste e sul. Se você pegar a rede social do governador, é para lá que está indo todo o dinheiro do catarinense. Não está vindo para o Planalto, não está vindo para o Alto Vale, não está vindo para o Médio Vale, não está indo para o Norte. É para lá que está indo, né, o desejo político do governador do estado, né? E hoje eu vejo ele caminhando nessas regiões só entregando papel. É só papel, é só licitação, é só... Pô, mas ano que vem acaba o governo dele. Então quem entende um pouquinho de política, e quem não entende, mas entende um pouco de gestão de empresa ou gestão de administração pública, não pode achar ou levar a sério o que nós estamos ouvindo em redes oficiais, ou em rádio, ou em jornal, vindo como fonte o governo do estado de Santa Catarina. Porque tiveram quase 3 anos para poder entregar obras, entregar serviços e benefícios para todos os catarinenses. E não foi feito até agora, né? Então são críticas construtivas que eu faço. Então, de novo, utilizando, né, do velho pensamento, da velha política. Ano que vem tem eleição, né? Então vamos sair por aí entregando papel, entregando ordens de serviço, licitações, porque o povo só lembra no final. Não é isso que nós sempre ouvimos? Que o povo tem memória curta, então a gente deixa tudo para o final. Agora, uma coisa que o governador batia muito em 2019, 2020, era de que ele estava organizando a casa. O senhor acredita nisso? Quer dizer, pelos números, pelos dados, aliás, números muito bons foram apresentados ontem na Assembleia, né, a respeito do nosso orçamento. O senhor acredita que foi isso mesmo que aconteceu? Ele organizou a casa, não tinha dinheiro em caixa? Em primeiro lugar, nós não temos que bater palma para o governo do estado de Santa Catarina. Nós temos que bater palma para o empreendedor catarinense, para o trabalhador catarinense. É eles que estão produzindo toda essa beleza fiscal que nós estamos vendo. O governo do estado faz ao contrário.
ele mostra uma montanha de dinheiro em caixa que não consegue gastar. Porque é só um exemplo aqui, pegar a rodovia do ladinho aqui da nossa casa. Papanduva, Major Vieira, Canoinhas. Você não consegue andar por essa rodovia. E quantas vezes foi prometida? Ah, mas agora tem um pessoal levantando dados, topografia, tal, porque vai sair. Meu Deus, ano que vem acaba o governo dele. E não fez nada para o Planalto Norte. Praticamente nada. Não conversa com prefeitos, não conversa com vereadores, não vem conversar com as famílias aqui na cidade. O bom homem público faz isso, né? Então eu vou lhe dar um exemplo para corroborar no que eu estou falando, que o governo do estado, infelizmente, ele não trabalha com planejamento nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo, como deve ser uma boa empresa pública ou privada. Um exemplo disso, se você pegar a reforma administrativa em 2019, você vai ver lá uma manifestação do deputado Laércio, contrário a uma exclusão da peça administrativa, que hoje o Estado de Santa Catarina não possui mais a Secretaria de Estado de Planejamento. O que é o planejamento? É pensar o Estado para o futuro, sabendo aonde deve caminhar uma nova rodovia em determinada região, para levar o escoamento de uma produção ligando uma a outra, para você potencializar, né, riquezas que uma região possui, ou você acabar com os melindres sociais de uma outra região, e você levar desenvolvimento para lá, gerando emprego, oportunidade, renda. Santa Catarina não possui mais isso. Gente pensando o nosso estado para o futuro. Aí eu vou lhe dar mais um exemplo, e esse é prático, e esse é atual. Você deve ter acompanhado aqui, competente jornalista como você é, a discussão sobre a BR-470. Sim. Que muitos aqui do Planalto também usam ela, né, para sua produção, para levar sua riqueza para os portos, ou para ir em direção também para as praias, buscar o seu lazer e tal. Essa obra já tem 4 anos, né? Ela está com um canteiro de obras aberto aí pela rodovia. Nesses 4 anos morreram mais de 500 pessoas. Isso é 100 e poucas pessoas por ano que morrem na 470. E essa obra se arrasta. Essa obra caminha a passos de tartaruga. E aí o governador do estado tem uma ideia iluminada de botar 200 milhões do catarinense lá, numa obra federal. Você é a favor ou contra, Lércio? Não, sou a favor. Porque ela também é uma rodovia, por mais que ela é federal, ela é importantíssima para Santa Catarina. Então, se nós temos os cofres cheios, que tem, é mais de 1,8 bilhão na conta só da infraestrutura, ou seja, para gastar em rodovia, manutenção, construir novas estradas pelo nosso estado, então, tudo bem. Então, bote os 200 milhões lá, mas não esqueça das nossas rodovias estaduais. Ok. E essa obra, que vem de Navegantes até Indaial, ela é dividida em 4 lotes. Lote 1, 2, 3 e 4. O lote 1 e o lote 2, o governo federal já entrega no primeiro semestre do ano que vem. Então o problema desse lote 1 e 2, Navegantes a Gaspar, não é dinheiro. É uma questão técnica. Você tem que adensar solo, tem que cuidar da parte da terraplanagem, porque é uma região muito úmida, com arrozais e tal. Então não adianta você botar 200 milhões lá, porque você vai ter que trabalhar com o tempo. E aí, nesse imbróglio todo, só que essa obra, vamos voltar e falar em eleição, né? Por isso que é importante, esses espaços, quero te agradecer, de você poder deixar a gente conversar com as nossas famílias aqui do Planalto Norte. O lote 1 e 2 fica pronto quando? Acabei de dizer, no primeiro semestre do ano que vem. E no segundo semestre tem o quê? Eleição. E aí o governador do estado começou a ameaçar, então, o governo federal a não botar os 200 milhões que os deputados aprovaram na Assembleia dos Catarinenses para 470. Porque ele queria o lote 1 e o lote 2, que botasse todo o dinheiro lá. Mas calma aí. Como é que fica Blumenau? Como é que fica Indaial? Essas pequenas cidades todas ali da região
não pode ficar fora do investimento, que também é do catarinense, pô. Então, se essa é uma obra catarinense, coloca-se um pouco em cada trecho, já que tecnicamente não se pode botar tudo no trecho 1 e 2. E aí houve toda uma discussão que demorou mais de quase 3 meses. Estou trazendo informação de bastidor, não é informação oficial. Que também é bom a gente conhecer o outro lado, né? O outro lado da porta aqui, quando ela está fechada, né? E aí ele ameaçava não botar os 200 milhões aprovados pelos deputados na 470. Porque ele queria no lote 1 e 2, aonde ia ser entregue já no início do ano que vem. E aí, nesse sentido, aí eu quero parabenizar muito o senador Jorginho Melo, também o senador Espiridão Amin, o senador Dário Berger, que conseguiram produzir uma audiência pública no Senado Federal com o governador do estado, de Santa Catarina, e com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes. E lá colocaram todas as questões técnicas, políticas na mesa e disseram, poxa, vamos resolver isso hoje aqui. O que não dá mais é de não investir na 470 e ficarmos fazendo joguinhos via imprensa. Então vamos investir os 200 milhões dos catarinenses na rodovia inteira, de Navegantes a Indaial. E aí, nesse desenrolar, o governador, onde tecnicamente o ministro mostrou que não adiantava ele botar os 200 milhões ali, o governador então ofereceu mais 100 milhões do catarinense para botar nos lotes 3 e 4. Então, que viria de Blumenau a Indaial. Ok, então pelo menos não deixa a rodovia toda sem receber recurso e não ter o fantasma de paralisação da obra, né, Ednei? Mas por que ele fez isso? Aí vem a informação de bastidor. Porque ele não tinha onde gastar o dinheiro dele. Porque para se gastar dinheiro do contribuinte, você tem que ter projeto. E o governo do estado não tem projetos para se investir o 1,8 bilhão dos catarinenses. Então agora está saindo por aí com papéis, isso que eu falo para ti, com papéis, lançando ordens de serviço de empresas para fazer topografia, levantamentos desses locais, para depois se fazer os projetos que demoram de 8 a 12 meses. Pô, nós já estamos entrando em 2022 daqui a pouco. Então você acha que essa obra vai sair em 2022? Aqui ligando Papanduva a Canoinhas? Não vai. Tecnicamente não existe tempo para isso. Um projeto desse vai levar meses. Só na minha região, ali ligando Benedito Novo, Indaial e Timbó e Indaial, esse projeto ele demora de 10 a 12 meses para ficar pronto. O projeto... É isso que o senhor está falando, acho que mostra muito do amadorismo desse governo. Claro, né? aí... Porque quando... Até uma opinião importante a gente ouviu do senhor, eu até perguntei isso para a deputada Paulinha, que é simpática ao governo, né? Esses 33 milhões que foram pagos pelos respiradores, isso daí não cheira muito mais um amadorismo? Quer dizer, foram ludibriados mesmo, foram enganados? Ou o senhor acha que teve maldade ali por parte do governo na questão? Eu acho que a maldade é você, naquele momento, né, Ednei, onde as pessoas mais precisavam, né, do acolhimento do Estado, da segurança do Estado, porque todo mundo estava naquele momento ali extremamente inseguro. Era onde a pandemia estava estourando, matando muitos familiares e amigos, pessoas próximas da gente. E de forma amadora, eu posso chamar isso de amadorismo, falta de preparo. E não quero acreditar que tenha sido má fé. Eu sempre parto que a pessoa é uma pessoa boa. Eu não parto que a pessoa é uma pessoa ruim quando eu faço algum tipo de julgamento. Eu sempre passo, quando eu conheço alguém, eu inicio pela impressão que ela é boa. Então eu não posso acreditar que naquele momento o nosso chefe de Estado tenha pensado em ganhar dinheiro, ou alguém ao redor dele, no momento de dor das famílias. Eu vou partir do princípio que, de forma amadora, de forma precária, para passar uma sensação de segurança para o catarinense, fizeram toda a lambança que fizeram, comprando respirador que nunca chegou aos nossos hospitais, por 33 milhões de reais, pago de maneira antecipada, e que nunca salvou a vida de um catarinense. Deputado, nesse momento, se perguntasse, eu acho que para as pessoas, o que mais está complicando a vida delas,
elas diriam que é o aumento dos preços, né? Subiu o preço dos itens básicos, óleo de soja, arroz, feijão e combustíveis, né? O presidente Jair Bolsonaro vem travando uma guerra de versão aí com os governadores, dizendo assim que ele zerou, né, o imposto federal sobre os combustíveis, continuou o preço aumentando, está perto de R$7, R$6 o litro de gasolina, mas aí incide como principal imposto um imposto estadual que é o ICMS, né? Chega a dar 25% do valor total. E aí ele diz assim, ele desafia, né, o presidente Bolsonaro desafia os governadores a reduzir o ICMS. É viável? É possível? A Assembleia pode fazer algo nesse sentido? Na verdade, isso é uma proposta que deve nascer do governo, né? Porque essa questão de tributo, tanto o deputado como o vereador não pode mexer porque é atribuição do executivo. Agora, se for uma vontade de governo, sim, isso é comprovado. É só você tirar 25% desse cálculo. Se a gasolina hoje está 5,50, ela vai para 4 e alguma coisa. Mas não inviabiliza o governo porque é um imposto tão importante? Aí é uma decisão do governo, meu Deus, o caixa está cheio. O brasileiro... Poderia ser por um período? Mas claro que sim. O caixa está cheio, o brasileiro está tentando se defender da inflação, dos quase 15 milhões de desempregados, né? Tentando se defender dessa doença maldita, precisando de vacina no braço. A inflação, a pessoa não consegue mais ir no supermercado. O gás de cozinha, mais de R$130, o botijão. Então o Estado precisa agir. Santa Catarina está com dinheiro e não é pouco no caixa. Então o Estado, talvez num período, né, poderia deixar de arrecadar esse tributo, que é direto na veia. Com isso ajuda a baixar os combustíveis, com isso consegue abaixar também, ajudar a baixar a nossa inflação. Então, isso são decisões de governo. Essa estratégia do governo de fazer a reforma da Previdência, que teve lá a sua resistência, mas passou, né? E logo na sequência conceder esse valor de piso mínimo de R$5.000 para os professores 40 horas. Foi uma boa estratégia da parte dele, vamos reconhecer, né? Ele está ficando bom em estratégia política, né? É isso que eu falo. Né? Ele aprendeu a gostar da política e 71% dos catarinenses não votaram para isso. Votaram para ser verdadeiro, fazer o que deve ser feito. Isso aprendi em casa. O meu sonho, já contei aqui, tive a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, né, Ednei? De como eu cheguei na vida pública. Era meu sonho ser prefeito. Eu vejo a atividade política como um ato cristão, né, de servir as pessoas. Eu amo o que eu faço. Eu amo abraçar as pessoas, eu amo viver a vida delas. Eu amo poder, no meu momento, ajudá-las. Ou seja, tendo a caneta na mão como um prefeito, ou nesse momento estando no executivo, produzindo políticas públicas através de lei, né? E quando você vê esse tipo de operação, que bom, eu acho que é certo, ajudou os nossos professores, né? Mas acabamos de votar uma reforma da Previdência. Nós não estávamos preocupados com o equilíbrio fiscal do Estado. Eu acho que o professor poderia ganhar muito mais que isso, ele forma todo mundo, mas seja reto, correto com ele. Não cria fantasias, né, ou dificuldades para depois apresentar facilidades. Né? Eu acho que a forma e a atitude como foi feita não foi boa. E também você fala em reforma da Previdência Estadual. Eu fui um dos poucos deputados que também defendi o não formato de como foi aplicada. Vou lhe dar um exemplo. Quem pagou a conta da Previdência do trabalhador público, quem pagou o déficit, quem está tampando o buraco de más gestões que houve, é o aposentado. É aquela enfermeira aposentada de 20, 25 anos, aquele policial aposentado, o delegado de polícia, o pessoal da Polícia Civil, que tem o meu respeito imenso. Aliás, está bem brava, né? E com razão, porque segurança pública é uma só, né? Então, tu imagina como é que aquele trabalhador público que nos ajudou esses anos todos, está lá aposentado 10, 15 anos, ele fez a sua contribuição, ele trabalhou para o catarinense, porque é um erro, viu, Romer, nós pensarmos que o desenvolvimento de Santa Catarina só passa pela mão do empresário, da iniciativa privada. Não. O desenvolvimento e o crescimento do Estado também passa pela mão do trabalhador público, que nos dá saúde, que nos dá educação, que nos dá segurança pública e por aí vai.
É esse equilíbrio todo nos ajuda a produzir esse Estado bonito. E aí esse pessoal que no tempo deles contribuiu, trabalhou 35, 25, 30 anos, de repente ele acordou no outro dia, o governo do Estado de Santa Catarina tirando 14% da conta dele. Meu Deus, ele passou a vida inteira pagando a aposentadoria dele. Então eu não conseguia admitir isso, enquanto os grandes salários não foram mexidos. Então essas coisas vão nos desanimando enquanto homem público, viu, Ednei? O deputado, a gente está já caminhando aí para as eleições de 2022. Como é que o PSB está se ajeitando para isso? Vocês estão com algum planejamento? Eu estou no PSB hoje, mas estou encaminhando, né, a minha mudança partidária para o Podemos. Isso na janela de ano que vem, né? Eu só posso sair na janela em março do ano que vem, porque nós entramos no PSB junto com o nosso grande líder, que eu tenho um carinho, uma admiração enorme, o Paulinho Bornhaus, naquele projeto presidencial, se vocês lembram, que acabou falecendo por aquele desastre de avião, o Eduardo Campos. Sim. Era um projeto para o Brasil, um projeto romântico, eu me apaixonei por aquilo, e infelizmente esse projeto não foi para frente, né? Nós nos elegemos dentro desse grupo na época que estava, né, trabalhando para que essa história brasileira fosse contada de maneira diferente, né? Então, agora que eu tenho a oportunidade, sem correr o risco de perder o mandato, nós estaremos ano que vem indo para o Podemos. E o Podemos tem apresentado, né, para Santa Catarina e vai apresentar grandes nomes, que é aumentar a sua bancada, que hoje não tem nenhuma, mas temos 2 do PSB, esses 2 migrarão para o Partido Podemos, né? E a nossa tendência de 2 deputados, e estamos trabalhando muito isso de maneira organizada, é subirmos para 4 a 5 deputados estaduais. E também conseguirmos 2 vagas na Câmara Federal. Temos também um pré-candidato ao Senado, né? Que se você pega as pesquisas primeiras que já saíram nos últimos dias pela imprensa estadual, temos um candidato nosso que é chamado Paulinho Bornhaus, que está em primeiro lugar. Um homem correto. Eu não conheço em Santa Catarina, tá, Ednei? Alguém que conhece mais o Estado do que ele. É um homem extremamente preparado, tem uma visão de gestão fora da curva. Eu acho que Santa Catarina deveria dar a oportunidade de uma pessoa idealista, que conhece qualquer cantinho de Santa Catarina, que conhece os números de Santa Catarina, que conhece as pessoas que moram em Santa Catarina. Esse sim, se você procurar o histórico e a história, você não vai se enganar e votar no número. Então o Podemos se prepara no Estado para poder, né, nessa eleição, levar uma proposta. O seu objetivo aí é a reeleição? O nosso objetivo é continuar o nosso trabalho no Parlamento e torcendo para que nós consigamos levar também para administrar o nosso Estado para dentro, né, da Casa da Agronômica, alguém alinhado, né, verdadeiramente com o fortalecimento e a valorização dos nossos municípios, então, principalmente os pequenos municípios. Então vamos fazer um exercício de futurologia aqui com o Laércio eleitor e não com o Laércio político. Vamos lá dar alguns palpites. Quem vai lá? Vai, com certeza, Carlos Moisés à reeleição. Teremos um nome do MDB que está fazendo prévia, né? Vai fazer prévia, eu acho que no final do ano, provavelmente, né? Eu não duvidaria, Ednei. É uma coisa que eu não consigo entender o que está acontecendo com a política brasileira. Eu não duvido que o governador do estado vá para o MDB. Existe essa possibilidade também. Muito embora eles estejam ali naquela disputa de 3 nomes, né? Que poderiam ser o candidato. Mas já jogou a prévia lá para 15 de fevereiro. Para 15 de fevereiro, exatamente. Então já é um sinal, né? Uhum. Que seria ou Dário Berger ou Celso Maldaner. Ou o Antídio Lunelli. Ou o Antídio Lunelli, que conversou com a gente dias atrás. Eu acho uma pessoa fantástica também. Tá? Seria um nome que o senhor apoiaria? Ele, com certeza, uma pessoa que tem credibilidade no meio político e também está se tornando, no meio empresarial, e se tornando uma grande revelação, né, na administração de uma prefeitura. É isso que o governador precisa. Além desses nomes que nós citamos, quem que o senhor acha que pode também vir aí a despontar? Eu vejo que está surgindo no cenário o PL, com o senador Jorginho Mello. Sim, acho que é o nome que está quase que certo, né? Eu acho que o Partido Progressista, pela sua história em Santa Catarina, deve trazer a volta do Zamin novamente. O nome com maior expressão é sempre o deles, né? Eu acho que o Partido Progressista, pela sua história,
ele deve apresentar, deve haver nomes de esquerda. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores vai apresentar um projeto que una a esquerda catarinense, e eles têm os votos deles. Pelo que eu tenho ouvido aqui de deputados, de tanto federais como estaduais que eu tenho entrevistado aqui, quase todos são unânimes em dizer não vai se repetir aquela onda bolsonarista de 2018, na mesma força não vai. Essa constatação, eu creio eu, pode levar a um estouro de candidaturas aqui no estado, o senhor não acha? Então, pode ser, e tomara. Eu acho que quanto mais opções o eleitor tem, é melhor. Nós erramos menos. O que nós só precisamos é parar um pouco, né? Pegarmos os candidatos e estudarmos um pouquinho a história deles. O que nós não podemos fazer, como fizemos em 2002, né? Com a onda PT, com a onda Lula, e como fizemos em 2018, né? Em Santa Catarina, elegendo o chefe Moisés, que ninguém conhecia ele no estado e continua não conhecendo, né? Então, eu torço para isso, porque eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem o seu candidato, conhecer a sua história, né, eu acho que essa é a única maneira que nós vamos conseguir mudar a política brasileira. Conversei com o deputado estadual Laércio Schuster, do PSB, está indo para o Podemos, contou para a gente aqui. Agradeço muito a participação do deputado, espero revê-lo outras vezes, né? E um bom mandato para o senhor, agora já caminhando para o fim, né? Ednei, muito obrigado, me sinto muito acolhido no Planalto quando chego aqui, a forma como vocês recebem as pessoas. Planalto Norte tem um potencial gigante para ajudar Santa Catarina a continuar sendo esse estado diferenciado, moderno, bom de viver e também de receber as pessoas que vêm para cá para poder conhecer as nossas belezas naturais que nós temos em Santa Catarina, os nossos potenciais produzidos por todas as regiões. Aqui em Canoinhas, em especial, nosso vereador Homer está acompanhando, né? Ele nos orgulha muito. É um jovem na política, com um romantismo gigante, que inspira. Então, que nós possamos, né, construir alternativas para as nossas famílias, nas nossas cidades, no nosso estado, produzindo uma política boa, uma política do bem. O catarinense quer isso. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço e até a próxima.